Me deparei aí, algum familiar meu, com um diagnóstico de Alzheimer. E agora, o que fazer? Eu vou conversar agora com a doutora Euglena Lessa, que é psicogeriatra e que é também a presidente da Abraz, a regional aqui do Rio Grande do Norte. Tudo bom, doutora Euglena? É um prazer lhe receber aqui mais uma vez no Viver Bem. Tudo bem, Juliana? Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui representando a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, federada do RN, que é uma entidade totalmente voluntária, formada por todos os componentes da presidência. São pessoas que têm experiência com a demência, que têm familiares com demência, que viveram ou vivem na prática todos os desafios de lidar com esse problema, que é um problema de saúde mundial. Eu agradeço demais a vocês a disponibilidade de dar esse espaço para que a gente possa trazer informação sobre essa doença que causa tanto sofrimento e tantos danos pessoais, sociais e econômicos. Doutora Euglena, esse ano vocês estão falando sobre o que fazer após esse diagnóstico. Mas antes da gente entrar nessas orientações, antes da gente falar sobre isso, os diagnósticos aumentaram? Como é que está aí as estatísticas relacionadas ao Alzheimer no mundo? É algo, Juliana, bem assustador, que deixa a gente realmente preocupado, porque a epidemiologia traz para a gente informações de um aumento de uma forma muito rápida e por uma progressão muito rápida, que a gente não tem acompanhado, o sistema de saúde não tem acompanhado e parece assim que não abriu os olhos ainda para esse problema. Atualmente, a gente tem, os últimos levantamentos de informações mundiais de 2021, que a gente teria em 2020 em torno de 55 milhões de pessoas com Alzheimer vivendo no mundo, com Alzheimer não, com demência de uma forma geral, sendo que 30% dessas pessoas estariam com Alzheimer, 70% seriam 33 milhões de pessoas com Alzheimer. Então, a gente tem uma previsão para 2020 de que esse número suba para em torno de 78 milhões de pessoas no mundo com demência e que em 2050, Juliana, há menos de 30 anos, nós teremos aí em torno de 152 milhões, é a previsão. Ou seja, um aumento de mais de 200% nessa proporção. Isso é muito importante, muito relevante. Será que nós já temos um sistema de saúde hoje precário, que não está voltado para essa assistência, que não comporta atender quem está necessitando disso hoje? Imagina daqui a 20 e poucos anos, com 200% de aumento. Então, a Associação Brasileira de Alzheimer e a Associação Internacional também de Alzheimer, ela tem trabalhado no sentido de buscar atentar aos governantes e os serviços de saúde, de uma forma geral, para a necessidade de que hajam mudanças para apoiar esse processo, essas pessoas e familiares, principalmente, que sofrem junto. Então, a gente precisa realmente alertar. Por isso que a Abraz vem trabalhando, ano passado trabalhamos sobre a questão diagnóstica e esse ano estamos trazendo realmente, depois do diagnóstico, o que fazer. Aqui no Brasil, nós temos hoje, atualmente, em torno de 1 milhão e 800, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas vivendo com demência. E a perspectiva é que a gente tenha isso, que isso suba em 2050 para mais de 5 milhões, também mais de 200% de aumento. Imagina, os países de primeiro mundo, os países pobres e subdesenvolvidos, né, eles são os mais afetados, mais afetados. Então, a gente sabe que alguns fatores de risco estão mais atrelados à população mais necessitada, mais carente, não só de condições socioeconômicas para a sobrevida, mas também de educação, de estimulação cognitiva. Então, a Abraz está trazendo esse apoio porque a gente sabe que há uma carência e esse alerta para que os nossos governantes, a sociedade como um todo, acorde para esse problema, que já é um grande problema e que aponta para uma possível catástrofe se a gente realmente não conseguir conduzir, unir esforços para mudar essa realidade de apoio para essas pessoas e familiares. A gente sabe que é uma tendência o envelhecimento da população e que o Alzheimer está relacionado a esse envelhecimento. É uma doença do envelhecimento. Mas não é só esse aumento da população, esse envelhecimento da população
que está contribuindo com essas estatísticas, né, doutora Euglena? São outros fatores. E que fatores são esses? Existem muitos fatores de risco associados a Alzheimer. A gente vai falar um pouquinho de fatores de risco, porque todo mundo se interessa por isso, né, Juliana? Mas vamos focar também um pouquinho na questão do tratamento, o que fazer depois disso. Então, hoje, realmente, o maior fator de risco não modificável é a idade. O maior fator de risco para se ter Alzheimer é, sem dúvidas, envelhecer. Quanto mais velho, maior o risco. Então, depois de 60 anos, a gente teria em torno de 2 a 2,5% de chance de ter Alzheimer aos 60, por exemplo. E a cada 5 anos, depois de 60, você duplica esse risco. Então, vai para 5, vai para 7,5, vai para 10, vai para 20. E você vai duplicando a cada 5 anos, de forma que, depois dos 90, praticamente a metade das pessoas acima dos 90 anos vai ter uma demência. E aí a gente vê como que o fator de risco, idade, é importante. As pessoas acham que o maior fator de risco é a mãe ter tido, o pai ter tido, mas não. A forma genética, a forma hereditária é uma das formas raras, assim, não é tão comum como as pessoas pensam. Então, cerca de 6% ou menos das pessoas que têm demência de Alzheimer, por exemplo, tem a forma hereditária, né, herdada, a forma familiar, digamos assim. E a maioria dos casos são os casos esporádicos, que estão muito associados a fatores de risco, inclusive modificáveis, como hábitos de vida, tabagismo, são fatores de risco já bem identificados, o alcoolismo, né, o sedentarismo, a alimentação, os hábitos alimentares desregrados, o estresse, né, a ansiedade, a depressão precoce, a pouca escolaridade, a baixa escolaridade, né, o prejuízo cognitivo e também a baixa renda também está associado aos indivíduos de menor renda. Então, alguns fatores realmente a gente pode trabalhar para modificar diabetes, a hipertensão arterial, as comorbidades, as doenças crônicas cardiovasculares que podem ser controladas. E realmente o trabalho de prevenção do Alzheimer começa precocemente, muito antes, até porque a própria doença de Alzheimer, na literatura, há relatos de que se inicia 20 anos antes, talvez, dos primeiros sintomas se apresentarem. Então, não é um processo para se começar a prevenir 1 ano, 2 anos, nem depois dos 50, nem depois, é para a vida toda, né? É a vida inteira, e a gente precisa realmente... E os estudos têm mostrado que quando se trabalha com a modificação desses fatores, esses fatores de riscos modificáveis, quando a gente intervém neles, você pode conseguir reduzir a incidência de Alzheimer em torno de 40%. Ou seja, talvez não até impedir que a doença se instale, mas pelo menos retardar, né, ao início dessa doença, que é a incidência. Então, se você teria uma demência com 60 anos ou 70, mais precoce, você cuidando desses fatores de risco modificados, você pode adiar e ter um processo de declínio que talvez não deixe de ter, mas lá por volta dos 80 ou dos 90 anos, o que já seria realmente bem positivo para a qualidade de vida. Ótimo, doutora Euglena. Então, diagnóstico feito do Alzheimer. Como é que fica a vida desse paciente? Juliana, esse é um aspecto muito importante, porque as pessoas tendem a pensar, é uma doença que não tem cura, não tem jeito, e aí às vezes lava as mãos, às vezes deixa para lá, vamos empurrando como der. Então, não é bem assim. Não é assim. As pessoas, elas recebem o diagnóstico de uma doença que tem um tratamento, mesmo que ainda não seja curável, mas é tratável. A gente sabe que, entre tantas outras doenças como câncer, por exemplo, ou doenças autoimunes, existem muitas outras doenças que não têm cura, mas que são tratáveis. E o tratamento dá qualidade de vida, ele dá expectativa de vida, ele alivia o sofrimento, porque tratar não é só curar. Tratar é dar todo o suporte, todo o apoio. E no Alzheimer ou nas demências, a gente trata não só o paciente, a gente trata a família como um todo. Na hora que essa família tem acesso à orientação, o cuidador, independente de ser familiar, tem acesso à informação, tem capacitação, tem apoio, tem acesso não só a medicamento, mas a uma equipe interdisciplinar, isso vai modificar completamente a história dessa doença, a história desse sofrimento, a qualidade de vida. Então, o Alzheimer, a demência de uma forma geral, e principalmente o Alzheimer, infelizmente, são doenças que não têm cura, a maioria delas, né? Muitas vezes também não estacionam, é importante que a gente deixe isso claro, mas que quando o diagnóstico é feito precocemente, o quanto antes,
a gente consegue fazer intervenções não só medicamentosas, como interdisciplinares, que vão modificar a evolução desse processo. Muitas vezes, Juliana, de forma significativa. A gente tem histórias de famílias e pessoas que realmente puderam ver a evolução, a melhora de quadros comportamentais, de quadros até cognitivos, por um tempo bastante importante para que possam viver melhor. Então, depois de diagnosticado, é importante um acompanhamento médico que já vem desde o diagnóstico, obviamente, seja um geriatra, um neurologista, um psiquiatra, um psicogeriatra que tem experiência na área, que faça esse diagnóstico. Em seguida, deve-se ter um acompanhamento médico associado a outros profissionais que são de extrema relevância, com abordagem interdisciplinar, como um psicólogo, que pode já ajudar no diagnóstico, na avaliação neuropsicológica e no acompanhamento da família, apoio ao familiar. Um terapeuta ocupacional que eu acho extremamente relevante nesse processo para estimular a capacidade, a funcionalidade dessas pessoas, para ajudar a família a como lidar, para não ter atitudes errôneas, equivocadas, nem se desesperar diante de situações muito difíceis, mas para as quais a gente já tem orientações das melhores formas de resolver, para estimular a cognição, para estimular as atividades básicas e instrumentais da vida diária o máximo possível. Então, o terapeuta ocupacional é um profissional importantíssimo que pode vir desde o início do diagnóstico. Depois a gente tem aí a importância do fisioterapeuta para fazer o processo de reabilitação ou de manutenção da funcionalidade, porque muitos pacientes podem ter um comprometimento no motor, né? Pode ter uma rigidez, uma atrofia, principalmente nas fases moderadas a avançada, e em algumas outras demências. Desde o princípio a gente já pode ter isso. Então, a fisioterapia, a fonoterapia é importantíssimo, porque ajuda na questão da linguagem. Alguns pacientes têm dificuldade de linguagem e também de deglutição. Então, a fonoterapia vai também ajudar na funcionalidade da digestão, da deglutição, nesse processo, retardando possíveis engasgos ou complicações, retardando o uso de sondas e outros gastrostomias e outros procedimentos mais invasivos. E, então, isso tudo, se começado precocemente, vai ajudar bastante. Uma equipe de enfermagem também, uma equipe de técnicos de enfermagem que sejam capacitados, cuidadores de idosos, de preferência que tenham uma formação na abordagem do cuidado com o idoso, que tenham vivência, né, que gostem do que faz, isso tudo ajuda bastante. Educador físico é um outro profissional que pode ajudar bastante. A gente sabe que o corpo não pode jamais ser desvinculado da mente, seja uma mente sã, seja uma mente que está adoecida, ou seja uma mente que está degenerando. A gente precisa estimular, na hora que a gente faz a circulação sanguínea, o grupo muscular, já tem vários estudos mostrando que em algumas substâncias que são produzidas no músculo, por exemplo, podem ajudar a regeneração de dendritos, por exemplo. Eles podem ajudar na neuroplasticidade, e isso pode ajudar também a melhorar a atenção e os processos cognitivos do idoso. Então, é um conjunto de coisas. E não só isso, além disso, é importantíssimo a participação social, o envolvimento das famílias, o que a Abras tem feito também de buscar orientar o cuidador, seja ele profissional ou familiar. É muito importante trabalhar as emoções, as habilidades, os sentimentos de culpa, as atitudes que o cuidador tem. E para essa semana, o que é que a Abras preparou? O que é que vocês prepararam, né, para trazer esse tema ainda mais para o foco, né? Dar destaque a esse tema, que tudo que você falou agora, ele precisa ser falado, ele precisa. Ser realmente desse alerta. Com certeza. Juliana, essa semana, como a gente já comentou aqui, é uma semana voltada para as questões da abordagem do paciente que já tem demência. E o que é que eu quero, que é o que eu quero trazer junto com a Abras, o que a gente quer trazer, toda a equipe, né? É que é uma doença, sim, causa sofrimento, sim, não tem cura ainda, mas que é um ser humano doente, que muitas vezes adoece também a família, os cuidadores, mas que existem milhares de pessoas que compartilham hoje no mundo inteiro desse sofrimento, ricos e pobres, pessoas formadas. É uma doença
que não escolhe. Ela vai pegar do pós-graduado ao analfabeto. Porém, quanto mais o nível cultural, quanto maior o desenvolvimento cognitivo dessa pessoa e a escolaridade, né, ela não é... Talvez ela nem que ela deixe de pegar, mas ela vai retardar esse início de doença alguns anos, em 10, em 20 anos, o que é muito bom, né? Então, a gente quer trazer que essas pessoas com diagnósticos não é o fim do mundo, não é uma catástrofe, é um diagnóstico. Eu tenho pessoas que estão aí há 10 anos com diagnóstico e ainda conseguem lembrar de muitos familiares, elas dançam, elas brincam, elas sorriem. Essas pessoas podem até perder a memória, a capacidade lógica de raciocínio e algumas habilidades funcionais, mas elas vão preservar por muito tempo coisas muito boas. Elas vão preservar sentimentos, sentimento de alegria, de emoção, de tristeza também, de raiva. E a gente tem que saber moldar. Elas vão preservar muitos gostos, muitas coisas, às vezes pela música, por exemplo. Elas vão saber o que é um amor por muito tempo. A gente vê pacientes em fase avançada que olham para um filho ou para um neto e diz: eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele é tudo para mim. Né? A forma de dizer eu te amo. Então, os pacientes preservam o amor. Ele pode não saber o nome do filho, da mãe, de um irmão, do marido, da mulher, mas ele vai gostar do beijo, se sempre gostou, do abraço, do carinho. Então, a gente precisa enxergar isso, dar essa qualidade de vida. Eles vão poder comer coisas que gostaram por muito tempo, vão poder realizar coisas. Obviamente que algumas pessoas têm alterações de comportamento muito fortes, muito intensas. E é isso que a gente tem que falar também, Juliana. Existe tratamento para melhorar essa condição comportamental também. Não só a parte cognitiva. E a gente hoje na medicina tem alguns medicamentos que ajudam bastante. É importante também que as pessoas saibam procurar informação no lugar certo, de forma devida. Porque por ser uma doença que fragiliza muito as pessoas, é quase como, principalmente no início, parece que é aquela sentença: meu Deus, e agora o que fazer? Como será? Né? E aí é um processo muito difícil. Inclusive, pode até assim aumentar ideações suicidas, ideias negativas da pessoa que recebe o diagnóstico logo no início e que ainda tem um grau de discernimento alto. A gente precisa avaliar em que momento essa pessoa pode realmente receber esse diagnóstico. Ela está preparada, não está? A família, né, às vezes quer que diga, não quer. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse entendimento de uma forma geral de que momento e como fazer esse diagnóstico e essa abordagem. Mas que todas as pessoas que hoje estão com essa doença, ou que cuidam, ou que lidam com isso, saibam que elas não estão sozinhas, porque no mundo inteiro tem milhares de pessoas assim, passando e compartilhando das mesmas dificuldades, que hoje elas têm acesso a várias entidades voltadas para dar esse apoio. A gente tem a ABRAS aqui no Brasil, né? Tem a Associação Internacional também, que está de Alzheimer, que está voltada a pesquisas, a buscar o tratamento e a cura. O processo não para, Juliana, tem muita pesquisa vindo aí, não só na causa, né, na etiopatogenia da doença, para tentar resolver o processo antes que ele se instale, bem como na resolução do processo depois de instalado. O que nós temos para hoje ainda é o tratamento paliativo, assim, digamos, sintomático da doença já instalada. Infelizmente, nós não temos nenhum medicamento hoje que você possa tomar e que previna a demência. O que previne são as mudanças dos fatores de riscos modificáveis que nós falamos aqui. Né? Evitar tabagismo, alcoolismo, estresse excessivo, dormir bem, evitar estimular o seu cérebro, né? Tentar estimular ao máximo o seu cérebro estudando, aperfeiçoando. Tem até um estudo mostrando que falar mais de uma língua é protetor, né? Tocar alguns instrumentos musicais pode ser protetor, habilidades manuais, então algumas coisas podem ajudar, né? Mas principalmente controlar a diabetes, a hipertensão, procurar ter uma vida controlada, atividade física, tudo que a gente sabe que previne não só demência, mas também outras doenças crônico-degenerativas. Então, isso precisa ser feito, mas quando realmente isso não puder resolver a doença chegar, tem-se o tratamento para melhorar a qualidade de vida. E não é só medicamentoso. Outra coisa que eu quero trazer é que
eu entendo desse sofrimento, porque eu também sou familiar de pessoa com demência. E eu sei como é difícil. Mesmo a gente com clareza e entendimento das coisas, a gente às vezes busca milagres. A gente busca milagres. E, infelizmente, Juliana, tem muitas pessoas que não abraçam a causa com uma motivação realmente positiva, com o propósito de ajudar o outro, né? Infelizmente, existem profissionais. Muitas vezes, o profissional, alguns profissionais, que eu não diria nem profissionais, né? Ou pseudo-profissionais, querem oferecer resoluções milagrosas para essas pessoas que já estão suscetíveis e acabam oferecendo aí fórmulas milagrosas, né? Técnicas milagrosas que vai acabar desgastando a família, onerando, sacrificando aquele paciente a situações que não vão resolver e, além de tudo, vai gastar tempo e deixar, às vezes, uma situação muito pior aquela família. Mas gerar uma expectativa falsa, enquanto o paciente e a família perdem tempo de ser preparado para enfrentar de forma correta e coerente aquela realidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí muitos questionamentos sobre medicamentos, como, por exemplo, o canabidiol, não é? É um caso, é uma conduta ainda um pouco polemizada no meio, mas a gente traz aqui como evidências de que a gente ainda não tem claras evidências de benefícios para os pacientes com demência. É importante que a população saiba disso. Procure informações fiéis, procure fontes realmente que possam dar informações confiáveis e não relatos de caso. Porque as pessoas melhoram o paciente porque tomou um óleo aí, não sei de quê, coloca na internet e as pessoas vão atrás desse milagre. Tudo tem pró e contra, né? E a gente precisa analisar. Então, eu sempre digo, olha, se eu fosse colocar na internet as experiências positivas que eu tenho de melhora, com os tratamentos que são aprovados, os tratamentos que têm evidência que já são bons, eu poderia botar aqui vários, inúmeros, né? Então, assim, que a gente não faz isso, não precisa fazer isso, né? Então, outras pessoas vêm e tem aí uma melhora aí, e aí joga na internet e vem esse boom de especulações. Então, é muito importante que você tenha cuidado em termos de canabidiol, por exemplo. Hoje nós não temos evidências. Há evidências que tem ainda, que estão surgindo. É como uma melhora comportamental, né? Para a qualidade de vida, questão comportamental. Mas, algumas vezes, em alguns pacientes, até a gente tem visto pioras cognitivas. Pacientes mais apáticos, mais lentos, não é? Então, não é um tratamento que promete mudar o Alzheimer, parar, ou evitar, ou prevenir, de forma alguma. Isso a gente não tem evidência nenhuma nessa linha, nesse caminho. Então, eu quero só chamar essa atenção, porque é um tema que tem sido muito... tem tido uma demanda muito grande, né, nas redes sociais, nos congressos, os últimos congressos que eu fui esse ano, É a solução para tantos sempre problemas, tem tema sobre canabidiol. E não é a solução para tudo. O mais importante é que você procure realmente um profissional, profissionais, uma equipe, uma instituição que tenha experiência, que tenha empatia pelo paciente e por familiares, troque experiência com outros. Procure aí no Instagram, Abraz Alzheimer, que é o Instagram da Nacional, que tem informações de qualidade com neurologistas, com psiquiatras, com psicólogos, com enfermeiros, com vários profissionais terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, com informações de qualidade, baseadas em evidências, tá certo? Tem apoio, inclusive estão estruturando até um atendimento, uma assistência 24 horas para dúvidas, para orientação desses profissionais. A Abraz RN, Juliana, está aqui tentando realmente se reerguer, se reorganizar. Precisamos muito do apoio da população. Nós precisamos de associados. Né? Nós estamos tentando cobrar uma taxinha aí de R$10 ou 20 por mês para as pessoas se associarem. Nós não temos Quem fundo, pode não se temos nada. associar? Só Qualquer pessoa de interesse social, principalmente quem tenha os familiares. Nosso foco principal são os familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer, que já cuidaram ou que cuidam, e qualquer pessoa que quiser participar e colaborar. Nós estaremos aqui abertos pelo Abraz RN, o Alzheimer, né? Regional RN, que é o Instagram da nossa regional. Pode entrar lá no direct, mandar mensagem, quem quiser colaborar, para que a gente possa entrar em contato, fazer o cadastro. Estamos buscando parcerias para que essas pessoas possam ter também alguns benefícios, mas o benefício principal é a informação, é o apoio e as atividades que a gente pretende realizar
nesses próximos meses aí, para essas pessoas, para apoiar esses familiares, cuidadores e esses pacientes terem uma melhor qualidade de vida. Ótimo, doutora Euglena, muito obrigada. Parabéns por abraçar essa causa, né? E eu desejo muito sucesso para essa nova fase da Abras e contem sempre com o Viver Bem. Muito obrigada mais uma vez. E vamos lá, né? Aquela história que eu gosto muito desse lema, que foi um dos lemas de uma campanha da Abras, que é assim, não esqueça de lembrar, né? Então, não vamos esquecer de lembrar, né, que existem milhares de pessoas demenciando, né? E que se a perspectiva daqui a 30 anos é de um aumento de 206%, eu que estou hoje com 46, estaria com 45, né? Estaria em torno de com 75 num grupo de risco já significativo, podemos ser nós, né, qualquer um de nós, ou nossos entes queridos. Então vamos abraçar essa causa. Eu gosto de puxar um pouquinho para esse lado para ver se as pessoas realmente empatizam mais com isso. Não está tão distante assim de nós, né? Verdade. Afinal de contas, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, que aí é só a pessoa clicar e já vai direto para a página da Abras Nacional e da Abras daqui também. Maravilha, maravilha. Muito obrigada pelo apoio de vocês, gente, por abrir esse espaço. E nós estamos nessa luta. E é muito bom saber que tem pessoas que se sensibilizam realmente e querem ajudar nesse processo.